Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, damos por iniciada a cerimónia de entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica 2024. Sejam todos bem-vindos, quer as pessoas que estão aqui fisicamente, quer a quem está a assistir via streaming. Vai usar da palavra o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Sr. Professor João Eurico da Fonseca. Muito bom dia a todos. Muito bem-vindos à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Começo por cumprimentar Sua Excelência o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência a Secretária de Estado da Saúde, Professora Ana Povo, Sua Excelência a Secretária de Estado da Ciência, Professora Ana Paiva, excelentíssimos senhores ministros aqui presentes, ex-ministros aqui presentes, a excelentíssima Conselheira de Estado, Doutora Leonor Beleza, senhoras e senhores deputados da Assembleia da República, o excelentíssimo professor Paulo Jorge Ferreira, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o excelentíssimo Reitor da Universidade de Lisboa, professor Luís Ferreira, e na sua pessoa todo o corpo docente de investigação e técnico-administrativo da Universidade e desta Faculdade, excelentíssimos reitores, vice-reitores das universidades aqui presentes e também diretores de outras faculdades, nomeadamente faculdades de Medicina, excelentíssimo senhor bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, e representantes de bastonários de outras ordens, excelentíssimo presidente do Conselho de Administração da ULS Santa Maria, Dr. Carlos Martins, e na sua pessoa todo o corpo clínico desta instituição, excelentíssimos diretores gerais e presidentes de institutos públicos, excelentíssimo professor Manuel Sobrinho Simões, excelentíssimo presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela, minhas senhoras, meus senhores, nós estamos num momento especial, é uma honra para a Faculdade e também para o diretor da Faculdade ter este evento tão significativo entre nós. Como a intervenção será breve, porque o que nós estamos aqui a celebrar são atos que levaram a prémios e não propriamente palavras. Mas eu não quero deixar, como diretor de uma Faculdade de Medicina, de assinalar alguns aspectos que eu penso que partilho com todos os que estão aqui presentes. Primeiro, que este é um prémio que constitui um marco na ciência médica em Portugal. É um marco que é histórico, por um lado, no sentido que já tem uma presença há muitos anos, mas é um marco que soube modernizar-se e tem uma presença forte na atualidade e nos projeta claramente para o futuro. E, portanto, em todos estes aspectos é um marco. É também um estímulo ao desenvolvimento científico. É um desafio permanente, é uma forma também de muitos projetos ganharem visibilidade e ganharem financiamento direto e indireto. E corresponde também, de outra forma, a um reconhecimento público de uma fundação que é o reflexo do sucesso também da nossa inovação e da indústria farmacêutica nacional. Eu acho também, para muitos dos que estão aqui, é uma fonte de inspiração para a academia e para a saúde. É uma forma de nós festejarmos, de nós nos encontrarmos e termos uma nota de alegria, uma nota de satisfação pelo progresso da medicina entre nós. Pessoalmente, acho também que podemos ver este prémio como um desafio para as novas gerações, no sentido em que os elementos das novas gerações que vão ouvindo falar de um prémio, muitas vezes projetam-se no prémio e pensam, eu vou ser concorrente a esse prémio no futuro, ou talvez eu vou ser concorrente a este prémio daqui a um ano. E isso ajuda as pessoas a pensarem nos seus planos, estimula a forma como nós olhamos para o próprio trabalho. Acho também que podemos ver este prémio como uma visão de futuro, uma esperança por uma saúde que nos ofereça mais anos de vida com mais qualidade de vida. Talvez esta última frase seja aquela em que nós nos revemos mais facilmente todos aqui, e eu acho que como objetivo final daquilo que é o progresso da medicina, daquilo que é recebermos um prémio ou darmos um prémio de ciência médica, é justamente isso, é a esperança de que nós estejamos em conjunto a contribuir para uma saúde com mais anos de qualidade de vida. Muito obrigado. Vamos agora ouvir o Sr. Presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela.
Bom dia a todos. Faço os cumprimentos que o Sr. Professor João Eurico da Fonseca apresentou. A Fundação Bial comemorou em 2024 os seus 30 anos, mas, curiosamente, o Prémio Bial foi iniciado há 40 anos, tendo sido a primeira iniciativa de mecenato científico da empresa Bial. E foi o sucesso das primeiras edições do prémio que nos levou a pensar alargar essa atividade mecenática com a criação de um sistema de bolsas de investigação científica na área das ciências da saúde. Para gerir o prémio e as bolsas, resolvemos convidar o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para constituirmos em conjunto uma instituição independente que se veio a chamar Fundação Bial. A Fundação atualmente gera outros 2 prémios, o Bial Award in Biomedicine e o Prémio Maria de Sousa. E, por outro lado, nestes últimos 30 anos, apoiou 946 projetos de investigação envolvendo 1.893 investigadores de 31 países. Mas penso que todos continuamos a olhar para o Prémio Bial de Medicina Clínica com o carinho de ter sido a nossa primeira atividade mecenática e com a satisfação de, através dele, termos distinguido algumas das mais notáveis figuras da medicina portuguesa. O Prémio Bial teve desde a primeira hora o patrocínio da Presidência da República, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da Ordem dos Médicos. E, de novo, o Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, honra-nos com a sua presença, continuando a associar-se a esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselho de Reitores e a Ordem dos Médicos sempre nos apoiaram. Aqui estão, como sempre, o Presidente do CRUP, Professor Paulo Jorge Ferreira, e o Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes. Muito obrigado pela vossa presença solidária. Estamos também muito gratos por termos hoje aqui connosco as senhoras Secretárias de Estado da Ciência, Professora Ana Paiva, e da Saúde, Professora Ana Povo, e tantos outros amigos. Muito obrigado pela presença da senhora deputada, dos restantes senhores bastonários e representantes de outros, dos vários reitores, dos presidentes, diretores-gerais e outros representantes de diversas instituições do Estado, dos presidentes e outros representantes de fundações privadas e de associações empresariais, bem como de diversas empresas. Agradeço a todos os que aqui vieram pessoalmente e cumprimento aqueles que nos seguem via streaming. Uma palavra de agradecimento especial ao diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, professor João Eurico da Fonseca, por nos ter cedido gentilmente estas bonitas instalações. Estamos aqui, graças à tradição que se foi desenvolvendo de entregarmos o Prémio Bial na instituição do presidente do júri, neste caso, o professor José de Melo Cristino, a quem muito agradeço todas as atenções que teve para connosco. Professor Melo Cristino, muito e muito obrigado. Este agradecimento estende-se naturalmente aos restantes membros do júri, e aqui estão quase todos, professor Jaime Branco, Miguel Castelo Branco, Henrique Cirne de Carvalho, João Forjás de Lacerda, Helena Leitão, José Miguel Pego, Carlos Robaldo Cordeiro e Amândio Rocha de Sousa. A todos o nosso muito obrigado. E o nosso muito obrigado também a todos os concorrentes desta edição. Felicito naturalmente os vencedores, 6 professores universitários, todos professores universitários, 3 senhoras e 3 homens, um docente da Universidade do Minho, 3 da Universidade de Lisboa e 2 da Universidade do Porto. Este ano com um peso maior das neurociências e da oftalmologia. Os meus parabéns a todos. Como habitualmente acontece nestas cerimónias, tenho o gosto de anunciar que convidamos para presidir a edição de 2026 deste prémio o professor Jaime Branco, que nos deu a honra de aceitar. Iniciaremos agora os convites aos conselhos científicos das diversas faculdades de medicina para nos indicarem os restantes membros. Ponderamos que os 40 anos do Prémio Bial mereciam uma análise da evolução do prémio e da medicina ao longo deste período. E convidamos para fazer essa análise o professor Manuel Sobrinho Simões,
que participou diversas vezes no júri do prémio, a que presidiu por 4 vezes. Mais uma vez, muito obrigado por terem querido participar nesta festa da ciência que se faz em saúde e que agora vai ser abrilhantada pelo meu querido amigo Manuel Sobrinho Simões. Muito obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Segue-se então a intervenção do Sr. Professor Manuel Sobrinho Simões com o título 40 anos de Prémio Bial, o passado e o futuro da medicina. Muito bom dia. Isto é muito enervante porque eu nunca sei esta sequência, mas felizmente o diretor da faculdade já fez uma descrição e o Luís Portela também já ajudou a preencher, porque é horrível em Portugal, porque nós passamos a vida a cumprimentar-nos uns aos outros e não pode ser. Eu quero, portanto, o Sr. Presidente da República, eu adoramos estar cá e é verdade que o Luís Portela tem feito sempre isto como uma festa e é uma festa e é sempre um sucesso. Eu meço sempre a minha posição. É verdade que eu fui 4 vezes Presidente do júri e só uma vez é que eu me sentei ali. Porque é assim, há aqui uma sequência e o Luís Portela é tão sucesso, o sucesso é tão grande e há tantos secretários de Estado e tantas figuras. E, portanto, eles à última da hora telefonam-me e dizem: Manel, você desculpe lá, mas você tem que ir para a primeira fila. E eu estava a achar graça porque está a acontecer ao Belo Cristina. Portanto, não tenham dúvidas que é uma prova indireta de que isto é uma festa. E é verdade que é uma festa. O Dr. Luís Portela, é verdade que é a alma disto. É verdade que ele durante muito tempo, durante alguns anos, praticamente fez sozinho com os seus colaboradores, depois passou a ter uma colaboração muito boa do Conselho Científico da Fundação e isto tem corrido muitíssimo bem, também em parte porque é difícil encontrar uma personalidade com características tão boas como ele para dirigir estas coisas. Não sei se repararam que ele foi brilhante na forma como ele nos tratou muitíssimo bem a todos, que é raríssimo entre nós. E, portanto, é verdade, ele a mim tratou-me sempre maravilhosamente. Eu, pessoalmente, adoro o Prémio Bial. Essa é uma coisa, é um parênteses pessoal. O primeiro prémio foi um aluno meu que eu gostava muito e que ganhou o primeiro prémio. E foi uma coisa extraordinária, porque ainda por cima era um título engraçadíssimo, que era Mordeduras e Picadas de Animais da fauna portuguesa. E, portanto, reparem, é uma coisa que não é brincadeira. O primeiro prémio eram mordeduras e picadas e eu gostava muito do... Ele é engraçado, não vale a pena, mas eu era muito amigo dele. Ele depois voltou a ganhar menções honrosas e depois até já não era doutor, já era professor. Porque, entretanto, como ele continuava a concorrer ao Prémio Bial, ele de doutor passou a ser professor. E o Luís Portela sabe, porque eu também gostava, ele também gostava muito dele, como também gostava muito da segunda vencedora. Foi uma rapariga que ganhou o segundo prémio, que era Velhas Doenças, Novas Causas, uma miúda extraordinária, que infelizmente já morreu, e que também fez uma prova extraordinária e, portanto, só para lhes dar a ideia que eu, há 40 anos, eu fiquei fixado no Prémio Bial. E foi, de facto, uma demonstração de que era possível em Portugal fazer um prémio que tivesse características diferentes. E foi graças, realmente, no fundo, à capacidade do Luís que isto foi feito, foi sempre sendo feito. É verdade também que ele sempre recorreu a esta ideia de ter a Presidência da República, a Presidência dos Conselhos de Reitores Portugueses e a Ordem dos Médicos, e ele conseguiu com isto também diminuir aquilo que nós, no nosso meio médico, existe muito, que é as invejosidades e enfim, não somos perfeitos. E, portanto, isto é um sucesso.
é muito interessante ter a ideia de que, quando eu comecei a pensar, quando o Luís discutiu comigo este título, e nós achámos que este título era muito ambicioso, eu de resto, outro parênteses, eu tenho muita tendência para ser exagerado. Epá, este título é mesmo muito exagerado. O passado e o futuro, epá. Mas, porquê é que eu concordei? Eu concordei porque, de repente, quando nós começámos, eu discuti com ele algumas vezes, e nós percebemos que estes 40 anos correspondem ao período do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, Portugal tem, basicamente, 3 fases da medicina moderna e tem um recém-nascido. Já agora, um recém-nascido que a gente espera que não seja um nado morto. Vamos ver. Mas nós tivemos, até ao fim da década de 60, tivemos aquilo que chamávamos a fase da beneficência pública, médica, até ao fim da década de 60. Depois, com Marcelo Caetano e com o grupo, e nomeadamente com o Dr. Baltasar de Souza, Baltasar Rebelo de Sousa, pai do nosso presidente, eles fazem a reforma de 1971 e a década de 70 é marcada de uma forma notável por essa reforma. Essa reforma, de resto, é considerada por muita gente como um embrião de um futuro, não era, de um Sistema Nacional de Saúde. É nessa altura que nós passámos a ter, o que não tínhamos, uma organização dos cuidados primários. Na altura chamávamos cuidados primários, agora deixámos de chamar porque é um nome infeliz, no sentido de lhe dar menos importância, mas começámos com cuidados primários e foram os impulsionadores, no fundo, daquilo que são os centros de saúde, que na altura se chamava os postos da Caixa de Previdência. E nesta altura foi realmente o pai do nosso presidente e foram 2 pessoas extraordinárias nesta altura, que foram o professor Gonçalves Ferreira e o doutor Arnaldo Sampaio. Já agora é outra coincidência, mas também um pai de outro presidente. E esta é engraçado, porque esta ideia de que nós começámos do Serviço Nacional de Saúde de nada, não. Nós começámos com o Serviço Nacional de Saúde porque entre a reforma de 71 e o começo, no fundo, daquilo que nós hoje chamamos do Serviço Nacional de Saúde, nós tivemos uma coisa que foi o 25 de Abril. E se repararem, nós temos o 25 de Abril em 74, depois é engraçado porque já temos aqui vários exemplos destes, nós fizemos 2 faculdades de medicina em Lisboa, 2 novas faculdades de medicina em Lisboa e no Porto. Depois, também é muito interessante, fizemos em 79, é o decreto do Dr. Arnaud, que faz a criação do Serviço Nacional de Saúde em 79, criamos a Clínica Geral em 82 e em 83 nós fazemos o Ministério da Saúde. Só é criado pela primeira vez o Ministério da Saúde, tal como nós hoje conhecemos, em 83. E, portanto, eu achei que quando o Luís discutiu comigo como é que a gente ia falar nisto, tem muita graça, porque nós temos aqui alguma coisa que é quase que é aquilo, a trajetória do Serviço Nacional de Saúde a partir destas bases. Faz-me muita impressão isto, porque nós fomos ver quem era o primeiro júri em 1984. O presidente do júri é uma pessoa que ainda está viva e que está em muito boa forma e que é um tipo extraordinário, que é o professor Serafim Guimarães, que de resto é agora a pessoa que toma conta dos amigos do Hospital de São João. É um tipo extraordinário, mas também como eu, está velhinho. Atenção. As outras 5 personalidades, reparem, era o professor Cerqueira Magro, da Faculdade de Medicina do Porto, era o professor Pádua, da Faculdade de Medicina de Lisboa, o professor Freitas Tavares, da Universidade de Coimbra, o professor Mário Quina, da Nova, e o professor Nuno Grande, do ICBAS. É difícil arranjar 5 figuras tão extraordinárias para este tempo. Reparem que é notável. Todos eles eu conheci muitos deles e fui muito amigo de muitos deles. E é muito interessante. De resto, eu agora não quero também meter nisso, mas não se esqueçam, por favor, então o meu AVC, os verbos é o levado a breca. Mas
Por exemplo, eu era muito amigo do professor Mário Quina, e eu não sabia que ele era Mário Gentil Quina. Só depois é que eu percebi que ele era neto de Francisco Gentil. Portanto, na medicina havia uma tradição muito grande de haver alguma coisa que era esta coisa das famílias. Isso também está a acabar, e ainda bem, mas é engraçado como eu estava a ver estes nomes com o Luís, o que é que se passou. Havia os tais que deixaram de ser doutores e passaram a professores, e havia muita gente que estavam nas famílias que eu já conhecia de outros sítios. Esta organização foi uma organização muitíssimo boa, porque, agora estou a referir-me ao Serviço Nacional de Saúde, porque nós criámos desde o início uma ideia que foi muito generosa. Não nos vamos meter nisto agora, mas é preciso ter consciência que em 70, 71, houve, por exemplo, nesta faculdade e neste hospital, houve problemas muito grandes e, de resto, houve 300 internos que foram exonerados. Temos coisas, se tiverem tempo, leiam as intervenções do professor Miller Guerra na Assembleia. O que é que ele diz, por exemplo, em dezembro, quando ele era bastonário e era deputado da ala liberal, e as coisas que ele descreve é extraordinário, como nessa altura esta geração do chamado embrião do Sistema Nacional de Saúde foi, apesar de tudo, extraordinariamente conflitual. Mas foi um sucesso. E depois é por isso que o Luís Portela, quando ele faz esta ideia, repararam que ele disse já que tinha havido uma evolução. Nós continuamos a ter o que a gente gosta muito são os 40 anos do Prémio Bial de Medicina Clínica, que é a herança direta deste prémio que nós estamos agora, no fundo, a comemorar. Mas houve outras soluções. E, por exemplo, em 92, por exemplo, o Dr. Luís Portela e a Fundação resolveu ter um grande prémio, criar um segundo grande prémio. E é por isso que ele se referiu, e muito bem, à existência, porque passaram a ser para premiar obras que fossem obras extraordinárias, e assim foi. Foi assim, por exemplo, que nós tivemos uma coisa extraordinária da doença de Machado Joseph, da Paula Coutinho, tivemos a descoberta dos linfócitos timodependentes pela Maria de Sousa, tivemos, agora já felizmente em pessoas que estão vivas, tivemos o cancro gástrico do Mário Diniz Ribeiro, tivemos o cérebro analfabeto do Alexandre Castro Caldas, tivemos, estou ali a ver o Miguel, tivemos este último programa sobre a investigação em autismo de Miguel Castelo Branco, e, portanto, nós temos uma tradição nessa altura muito boa, que foi a quem é quem na medicina, e estava cheio disto. E muito graças a esta hipótese que o Dr. Luís Portela e Bial tinha conseguido, no fundo, começarmos a ter uma espécie de orgulho nas histórias portuguesas. De resto, não tenho tempo para meter nisso, porque eles só me deram 20 minutos. E um título do caraças. Mas, portanto, reparem que é muito... Não cabe na cabeça de ninguém, mas fui eu que fui eu que escolhi, portanto não estou a acusar ninguém. Mas reparem que é muito difícil perceber como é que houve tantas personalidades tão boas em Portugal, mas é porque nós tínhamos histórias muito bonitas de qualidade em Portugal, e também não está lá, mas depois aparecem outros prémios das histórias do Dr. Corino de Andrade, a doença dos pezinhos, a Teresa Coelho ganhou prémio, a Maria João Saraiva ganhou menções honrosas. Portanto, é também outra história muito bonita de Portugal. O que também é muito interessante para mim agora de fora é como é que a gente de repente passou a ter estudos com grupos muito numerosos, que é muito boa ideia, porque Portugal é um país, nós somos minifundiários, e, portanto, criar pessoas capazes de colaborar é uma chatice. E colaborar em instituições, então é mesmo uma coisa horrível. E acontece que com o Prémio Bial, porque ele empurrou, nós passámos a ter. E temos ali a Célia Machado, por exemplo, a professora Célia Machado ganhou dois prémios de estudos de colaboração.
as prematuridades, por exemplo. Temos, já vi o Jaime Branco, não sei onde, mas ele também ganhou dois prémios com doenças reumáticas. Nós tivemos coisas sobre obesidade, tivemos comportamentos alimentares, a nutrição, consumo de sal, hipertensão arterial, percebem? Porque nós, de repente, passámos também a estimular a ideia de que era possível haver pessoas que colaboravam e confluíam para ter alguma coisa que era comum. Eu estou com este ponto porque nós estamos a falar disto e é por isso que este título do O Futuro tem esta coisa. Dentro do prémio, as coisas fazem todas muito sentido. Dentro do prémio. O que não é a mesma coisa é quando a gente pensa o que está dentro, por exemplo, dentro do prémio, nós sabemos que a partir da década de 90 passámos a ter artigos sobre genes e mecanismos moleculares, claro, porque é o que aconteceu. Também não é por acaso que na última década nós tivemos muitos trabalhos de grandíssima qualidade, de resto vai acontecer ainda hoje também, estudos sobre o cérebro, sobre as alterações cognitivas, doenças neurodegenerativas, algumas a terem a ver também com as Alzheimer ou outras, e portanto, isto dentro daquilo que se passava dentro do prémio Bial, isto faz todo o sentido. De resto, da mesma maneira que Bial passou a estimular também a colaboração internacional, e nós tivemos alguns exemplos espantosos de artigos excepcionais e trabalhos excepcionais que foram premiados. Passámos a ter a colaboração com grupos de Santo Tomé e Príncipe e Moçambique também vencedores. Portanto, dentro daquilo que digamos assim, dentro do prémio fazia tudo certo. Fazia tudo certo. E, portanto, tudo isto evoluía no sentido da qualidade. O que é muito interessante é, às vezes, quando a gente encontrou coisas que são já mais diferentes. E é, por exemplo, interessante que é em 92 que o trabalho que ganha é um trabalho sobre toxicodependentes. Em 1992. Era um trabalho muito bom, ele foi premiado, reparem, em 92. E o que é que acontece? Entretanto, aconteceu que cá fora, entretanto, dentro do prémio, tudo bem, mas cá fora o problema dos toxicodependentes diminuiu. E nós agora passamos a ter isto como um grande problema em Portugal. Reparem, como cá fora não é a mesma coisa. De resto, também já agora, em relação ao trabalho das mães imigrantes, saber se as mães imigrantes, que são, no fundo, foi um trabalho do grupo também da professora Maria Selma Machado. Eles compararam em 2006, portanto quase há 20 anos, se eram iguais ou diferentes as crianças que nascem de mães, filhas ou filhos de mães imigrantes. Isto há 20 anos. E, portanto, nós, quando vamos ver o prémio, nós sentimos que há aqui, muitas vezes, alguma ligação, outras vezes não há. Portanto, pessoas podem ter a gente até descoberto mais cedo que ia haver um problema, ou pode ter acontecido pura e simplesmente aquilo foi uma fase que depois desapareceu. Muito bem. Eu não vou perder mais tempo com isto, porque eu não tenho muito mais tempo para dizer o que foi bom no prémio. Mas o prémio é um sucesso. Porquê? Porque se transformou numa instituição. De novo, isto é raríssimo em Portugal. Como é que nós conseguimos fazer um prémio que se transformou numa instituição? Nós, em Portugal, somos péssimos, como sabem. Nós somos péssimos nas organizações coletivas, as instituições, quer dizer. Somos péssimos. De resto, nós acabámos com a cooperativa. As cooperativas, que eu adorava cooperativas, acabaram cooperativas em Portugal. Mas é verdade que eles conseguiram institucionalizar isso. E isto tem hoje em dia uma lógica que vai continuar e, portanto, nós esperamos depois ver quem é que apresenta os resultados de quem ganhou e vamos ver que foi de certeza muito bom. O que é que eu acho mais interessante agora? É pensar o que é que se passa muito bem. Portanto, houve a beneficência, depois houve a reforma de 71, portanto, a década de 70, depois o Serviço Nacional de Saúde e agora aquilo que eu chamei o recém-nascido, a que eu gostaria que não fosse o nado morto. E, portanto, nós temos que mudar este modelo, c'est fini, o nosso modelo atual.
E atenção, eu primeiro já estou muito velhinho e sou um patologista, portanto eu faço diagnóstico de cancro, eu não tenho a mínima ideia do que é clínica e não faço a mínima ideia do que é que vai ser a medicina dentro de 20 ou 30 anos. Não faço a mínima ideia. E também, como sou muito egoísta, também estou-me nas tintas porque se calhar já morri. E, portanto, agora, é preciso perceber, eu não vejo alternativa face ao problema que nós estamos a ter hoje, com o que estamos a ter no dia-a-dia em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Quando a gente vê que é verdade que houve um crescimento brutal de unidades hospitalares privadas, mas esta solução do hospitalocentrismo não resolve per se o problema. E não é aumentando ou sobretudo, aumentar o número de médicos. Nós temos que ir para outras soluções. Não fui eu que a descobri. Eu, pessoalmente, acho que esta solução que foi proposta das unidades locais de saúde é capaz de ser uma solução possível. Eu não vejo melhor alternativa e, portanto, eu gostaria muito que nós fizéssemos os possíveis para que estas unidades locais de saúde sobrevivessem e com qualidade. Eu sei que é difícil, põe problemas muito grandes, mas eu não vejo forma de salvar o Serviço Nacional de Saúde sem ser à custa de um modelo deste tipo. Este é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é em relação à importância do ensino em relação a estas estruturas. Nós temos que ter uma atenção muito grande ao ensino das profissões de saúde. Nós não podemos continuar a ter, como estamos a ter, uma qualidade progressivamente pior do ensino das ciências da saúde. Nesse aspecto, eu fiquei muito contente quando percebi que podia haver uma hipótese de manter as unidades locais de saúde e articulá-las com os hospitais universitários e chamar-lhe o universitário. Pessoalmente, eu acho que é uma ideia muitíssimo boa. Acho que é uma ideia muito boa que também poderá polarizar as atenções para uma atividade que tem que ser centrada agora numa coisa que é o ensino. Reparem que não estou ainda a falar na investigação, estou a falar no ensino. Eu, pessoalmente, acho que é possível que isto se faça. Sou muito a favor de nós criarmos estímulos de tempo protegido para quem faz ensino, seja na medicina, seja na enfermagem, seja em outras tecnologias. Isto é, eu teria muito cuidado em ter tempo protegido nas estruturas que têm ensino. Esse tempo protegido tem que ser para ensino. Pessoalmente, eu faria, em vez de fazer maior subdivisão de licenciaturas, eu teria tendência para juntar a troncos comuns a enfermagem e outras tecnologias da saúde à medicina na base e depois deixar que isso tivesse um desenvolvimento ulterior. Mas, portanto, não multiplicaria o número de licenciaturas. Eu não acho que esta solução de aumentarmos as vagas per se vai resolver o problema em Portugal. Eu penso que vai depender muito mais da capacidade que nós tivermos de criar de ensino bom em termos do que é, e pode ser as unidades locais de saúde, por maioria de razão, é muito bom ensinar os alunos, não exclusivamente nos hospitais, mas em centros de saúde. E, portanto, eu acredito piamente que esta é uma solução possível e se eu tivesse que se mandasse nisto, eu estimularia que nós fizéssemos um esforço no sentido de manter, portanto, uma estrutura boa de unidades locais de saúde através do país e, simultaneamente, criaria unidades locais de saúde universitárias que tivessem algumas diferenças, sobretudo, no fundo, estimular o tempo protegido para o ensino. Reparem que eu não acho... Deve haver também tempo protegido para a investigação, mas atenção, essa investigação já é necessariamente em unidades universitárias. Essas unidades locais de saúde, essa investigação e esse tempo protegido deve ser feito em todas as unidades locais. E não é de forma nenhuma exclusiva da medicina, tem muito a ver com a enfermagem e com as outras tecnologias da saúde.
E ainda neste aspecto, eu também teria muito atenção a como é que nós temos que nos comportar em relação agora a alguns nichos de ensino e de prática que nós temos utilizado com pouca inteligência. Estou a pensar concretamente na medicina dentária. A medicina dentária em Portugal tem que fazer parte deste pacote, se nós queremos de facto mudar. O meu terceiro e último ponto tem agora a ver já não com as unidades locais de saúde, nem com as unidades locais de saúde universitárias. De resto, outro parênteses. Eu estive muito envolvido na tentativa de criação dos centros académicos clínicos. E nós não conseguimos, em parte porque não teve orçamento, desde o início. E, portanto, eu até comecei aqui em Lisboa, numa fase anterior, e depois dirigi durante muito tempo os centros académicos clínicos, e nunca funcionou porque nunca teve orçamento. Mas era muito interessante nós pensarmos estas unidades locais de saúde universitárias serem consideradas, em alguns aspectos, uma forma de nós retomarmos uma ideia boa dos centros académicos clínicos e, quem sabe, será uma solução. O meu último ponto é a necessidade da comunidade. Nós precisamos de organizar em rede as instituições, as unidades, os centros de saúde, o domicílio. Nós temos que deixar de ter uma ideia muito central, nós temos que cada vez mais ter a rede, que é no fundo um sinónimo de associativismo. Eu pessoalmente acho que a comunidade e a proximidade é fundamental. É verdade que à medida que a gente está a ficar mais velho, e o envelhecimento é um problema, nós vamos aumentar as chatices com as multimorbilidades e nós vamos ter que passar a prestar muita atenção aos cuidadores. Isto não pode ser, ou percebemos os cuidadores ou estamos lixados. Agora reparem, este é o lado mais próximo das pessoas, que é mais próximo daquilo que é a base. Mas há outra coisa que eu acho que em Portugal está-se a desenvolver nos últimos anos e é muito bom, que há em Portugal fundações e agências e portanto, eu fico muito contente porque há, nesta altura, muitas fundações. Eu, por exemplo, eu pertenço a muitas fundações ligadas à saúde e há um esforço enorme de ajudar ao futuro. Isto também é verdade. Por exemplo, eu já vi ali o Álvaro Beleza e a SEDES pode e deve ajudar. Tenho a certeza que a Leonor Beleza, na Fundação Champalimau, pode ajudar. A Patrícia Barbosa está a fazer um trabalho notável na Fundação para a Saúde. E é verdade que nós precisamos de ganhar. De resto, é verdade para as sociedades científicas da medicina serem um bocado recuperadas num sentido de maior utilidade social. Isto é verdade. Como também é verdade, eu sou muito a favor de tudo, quer dizer, o Health Cluster Portugal foi uma solução muito boa e ajudou muito. Isto é, eu não acho que nós devamos cair numa ideia muito basista, tem que ser articulada. Só que essas soluções têm que ser feitas, têm que ser articuladas e sistémicas. Eu sou muito a favor do desenvolvimento de tudo quanto são associações, fundações, podem chamar-lhe o que quiser. Último ponto, pelo amor de Deus, vamos ver se temos o registro eletrónico de saúde. Nós somos uns portugueses extraordinários. Nós, desde 1909, estamos a ver se temos um cartão do cidadão. Estamos não conseguimos ter um cartão de saúde, como tem toda a gente do mundo civilizado. Nós não conseguimos. E não conseguimos. Eu acho que é em parte porque nós depois temos uma tendência muito grande para não ser muito sérios. Eu agora não... Sr. Presidente, é assim. A saúde é muito mais importante do que a doença. Toda a gente sabe. A saúde dá muito mais trabalho do que a doença. E pior, a saúde não dá nem dinheiro, nem votos. E a doença, que é mais fácil, dá mais votos
e mais dinheiro. E é este ciclo vicioso que nós temos que cortar. E muito obrigado e desculpem. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Júri do Prémio Bial de Medicina Clínica 2024, o Professor José Melo Cristino. Muito bom dia a todos. Cumprimento muito respeitosamente Sua Excelência o Sr. Presidente da República e agradeço muito, quer ao professor João Eurico Fonseca, quer sobretudo ao professor Manuel Simões, a facilidade que me deu de agora dizer que também faço minhas os cumprimentos que foram já estabelecidos e não ter que os repetir. No entanto, há um que eu acrescento, que é ao professor João Eurico Fonseca, que não se agradeceu a si próprio, nem se cumprimentou, mas eu, como meu diretor da faculdade e pessoa por quem eu tenho a maior estima e admiração, tenho que fazer esse cumprimento. Agradeço também à Fundação Bial, sobretudo na pessoa do seu presidente, o Sr. Dr. Luís Portela, o privilégio e a honra que foi presidir ao júri dos Prémios Bial de Medicina Clínica de 2024, sobretudo em condições pessoais particularmente difíceis, que são do seu conhecimento e que muito me sensibilizaram. Aqui estou. Estendo também este agradecimento aos colegas que integraram o júri. Já foram aqui citados, mas eu vou repetir, porque nas várias reuniões de júri que tiveram, todos participaram ativamente e foi graças à participação de todos que se conseguiu chegar a este resultado. Portanto, integraram o júri o professor Jaime Branco, da Nova Medical School de Lisboa, o professor Miguel Castelo Branco, da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior, o professor Henrique Cirne Carvalho, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto, o professor João Forjás de Lacerda, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a professora Helena Leitão, da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, o professor José Miguel Pego, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, o professor Carlos Rubal Cordeiro, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e o professor Amândio Rocha Sousa, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Também quero estender um agradecimento ao muito eficiente contributo da doutora Carina Rodrigues, que foi a secretária do Prémio Bial, pessoa fundamental também nisto. A medicina clínica é a essência da prática médica na busca constante da melhoria dos cuidados de saúde profiláticos e terapêuticos. Associa o conhecimento clínico e a investigação científica mais relevante nas novas abordagens diagnósticas, novas tecnologias e novas terapêuticas às necessidades médicas específicas com impacto significativo na melhoria da saúde humana. O Prémio Bial de Medicina Clínica é um dos mais antigos e mais prestigiados galardões da saúde em Portugal, como já foi anteriormente dito. Distingue profissionais de saúde de expressão oficial portuguesa que desenvolvem trabalho clínico e científico de excelência com impacto significativo na comunidade. A grande abrangência da investigação clínica tem a vantagem de não deixar nenhuma área de fora, facilitando também a multidisciplinaridade. Ao longo dos seus 40 anos de história foram distinguidos trabalhos de âmbito muito diverso, entre eles doenças oncológicas, cardiovasculares, infecciosas, hematológicas, neurológicas, reumatológicas, osteoarticulares, metabólicas e comportamentais, entre outras, mas também temáticas sobre profilaxia, saúde materno-infantil, cuidados de saúde primários e medicina geral e familiar. Tal como o professor Sobrinho Simões, não resiste a citar o título do primeiro trabalho premiado, Mordeduras e Picadas por Animais da Fauna Portuguesa, da autoria de Rogério Gonzaga, bem ilustrativo da abrangência do prémio. Acompanhando a evolução da prática médica, foram também galardoados trabalhos no âmbito das doenças civilizacionais, genética, medicina molecular, imagiologia, terapêuticas substitutivas e regenerativas e comunicação em medicina, entre outras. Na edição de 2024, o júri apreciou cuidadosamente um grupo relevante de obras e distinguiu as seguintes. Prémio Bial de Medicina Clínica 2024. Uncovering the Mysteries of Brain Regional Susceptibility to Neurodegeneration in Alzheimer's Disease, from Neuropathology to Brain Magnetic Resonance Imaging, por Tiago Gil Oliveira, professor associado da Escola de Saúde da Universidade do Minho e neuroradiologista no Hospital de Braga.
Esta obra aborda a progressão e manifestação de uma das doenças neurodegenerativas mais prevalentes e a causa mais comum de demência a nível mundial, com um forte impacto nas famílias e nos sistemas de saúde. O trabalho inclui avaliação de dados clínicos de neuroimagem ante-mortem e pós-mortem em doentes com doença de Alzheimer, que permitiu estudar subtipos neuropatológicos associados à doença. Foram também incluídos estudos complementares de ciência fundamental, com componente experimental em roedores, que mostraram que a sinalização lipídica desempenha um papel fundamental na suscetibilidade regional do cérebro à doença de Alzheimer, evidenciando potenciais biomarcadores lipídicos e estratégias terapêuticas direcionadas ao metabolismo dos lípidos. O júri salientou a qualidade da organização do trabalho, o rigor científico, a abordagem multidisciplinar e transversalidade entre a neuropatologia e a imagiologia de ponta, que reforçam o potencial da aplicação clínica e a relevância no diagnóstico e monitorização da doença. Também o contributo expresso em publicações anteriores é notável. O autor descreve em pormenor a sua experiência de investigação pré-clínica e clínica, com o objetivo de identificar marcadores biológicos e clínicos que potenciam o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, diferenciando-a de outras doenças degenerativas. A obra aborda igualmente potenciais marcadores que poderão conduzir a futuras áreas de investigação. Duas menções honrosas, ambas na área da oftalmologia. Primeira menção honrosa. Screening and Eye Examination Center Using Intelligence Artificial Resources, por Luísa Begão Pinto, professora auxiliar agregado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e assistente graduado do Serviço de Oftalmologia da ULS Santa Maria, Joana Tavares Ferreira, professora auxiliar convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e assistente graduada do Serviço de Oftalmologia da ULS Santa Maria, e Quirina Tavares Ferreira, professora adjunta convidada da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e gestora de projetos de inovação no Gabinete de Apoio à Inovação Clínica da ULS Santa Maria. Trata-se de um projeto que introduz uma abordagem inovadora de rastreio de doenças oculares baseada em inteligência artificial e sem necessidade da presença física de um oftalmologista. Utiliza um modelo pioneiro de centros comunitários para rastreio de proximidade, focado essencialmente na detecção do glaucoma e da retinopatia diabética, entre as principais causas de cegueira irreversível no mundo. É um trabalho ainda em desenvolvimento, mas que já demonstrou, em estudos iniciais, como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a saúde pública, oferecendo uma solução sustentável para o rastreio e detecção precoce de doenças oculares. O júri salientou o caráter inovador do projeto e a sua organização, o recurso à tecnologia mais moderna, a algoritmos avançados de inteligência artificial, a cooperação interinstitucional e internacional e a potencialidade para a implementação de rastreios em grande escala. Estes possibilitarão a detecção precoce e rigorosa de doenças oculares relevantes, como o glaucoma, reduzindo a necessidade de instalação local de equipamentos dispendiosos e de recursos humanos, nomeadamente em locais onde o acesso a oftalmologistas é mais difícil, reduzindo também a desigualdade no acesso a cuidados de saúde pelos diferentes estratos da população. Outra menção honrosa. Degenerescência macular da idade, a primeira causa de cegueira irreversível em Portugal, por José Paulo Andrade, professor catedrático e coordenador da Unidade de Anatomia no Departamento de Biomedicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e Ângela Carneiro, professora catedrática convidada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e assistente hospitalar graduada de oftalmologia da ULS São João. A obra aborda a degenerescência macular da idade, uma doença grave e incapacitante que é a principal causa de cegueira irreversível nos países desenvolvidos. Segundo alguns autores, é a doença de Alzheimer dos olhos, mas eu não quero entrar aqui neste pormenor. Descreve com rigor a doença e o que se conhece sobre a sua patogenia, o diagnóstico, recorrendo a ilustrações muito elucidativas, o tratamento, prognóstico e prevenção. Devido ao custo elevado dos fármacos antiangiogénicos de administração injetável e frequente na cavidade vítrea, o trabalho salienta a importância do diagnóstico precoce e da prevenção. Dá grande relevância aos fatores de risco modificáveis, em particular a nutrição e o tabagismo.
Propõe um modelo de intervenção baseado na colaboração multidisciplinar, tendo como objetivo final a preservação da visão e a qualidade de vida dos doentes. O júri destacou a qualidade científica do trabalho, também baseado numa notável contribuição dos autores com dezenas de publicações, que se foca numa situação clínica com elevada incidência, sobretudo na população idosa. Reforça a relevância das estratégias de prevenção, de diagnóstico precoce e de melhoria terapêutica, com grande impacto na qualidade de vida dos doentes, na sociedade e nos sistemas de saúde, salientando a necessidade de colaboração estreita entre os cuidados de saúde primários e os serviços de oftalmologia no contexto do envelhecimento da população nacional. Dada a abrangência, dimensão internacional e prestígio do Prémio Bial de Medicina Clínica, gostaria de deixar um incentivo para a participação em edições futuras. O prémio dá visibilidade ao que de melhor se faz na prática médica e na investigação em medicina clínica por autores de expressão oficial portuguesa. E, havendo lugar a todas as temáticas mais clássicas, continuam a surgir novos desafios e novas realidades médicas decorrentes das tecnologias emergentes, da globalização e alterações climáticas, da longevidade das populações, que certamente serão alvos de estudos essenciais para o progresso e bem-estar das populações. Concluo renovando os meus agradecimentos a todos e destacando, para terminar, os autores hoje distinguidos nesta cerimónia. Muito obrigado. Segue-se a entrega de diplomas e a apresentação dos trabalhos premiados. Vamos agora conhecer os dois trabalhos distinguidos com menções honrosas. Degenerescência macular da idade, a primeira causa de cegueira irreversível em Portugal. Pedimos ao Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, professor Paulo Jorge Ferreira, o favor de entregar o diploma ao coautor responsável desta menção honrosa. Chamamos ao palco agora o Sr. Professor José Paulo Andrade. Recebe o diploma e prémio no valor pecuniário de 10.000 euros. Passamos agora a chamar ao palco a outra coautora. Pedimos ao Sr. Presidente do Júri, a professor José Melo Cristino, o favor de entregar o diploma à Sra. Professora Ângela Carneiro. Segue-se agora a apresentação do trabalho galardoado. Muito bom dia. Mais uma vez à questão dos cumprimentos. Pronto, também vou ser breve, porque se eu cumprimentasse toda a mesa e a assistência, demoraria os 5 minutos que me são devidos. Assim, cumprimento o Sr. Presidente da República e, na sua pessoa, os restantes membros da mesa e os convidados. Uma palavra particular aqui para o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É uma honra estar presente na aula magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e relembrar que esta faculdade e a nossa faculdade, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, celebram em 2025 os 200 anos das régias escolas de cirurgia que foram criadas pelo Alvará Real Dom João VI no dia 25 de junho de 1825. E aproveito também para relembrar que
o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a nossa Faculdade Irmã do Porto, também celebra os 50 anos. Cumprimento ali o senhor diretor do ICPAS. Muito bem. Para já, esta doença tem um nome esquisito, deficiência macular da idade. A partir de agora vou chamar por DMI, que é assim que é conhecida entre os oftalmologistas. Uma palavra, eu não sou oftalmologista, sou anatomista, neuroanatomista, e tenho uma particularidade, a minha coautora é a minha mulher. E ela é oftalmologista, e eu estudei durante muitos anos, e no início da minha carreira, os efeitos nutricionais no sistema nervoso. E o olho é uma extensão do sistema nervoso, particularmente a sua parte mais nobre e sensível, que é a retina. E na retina existe uma zona chamada mácula, que esta zona chamada mácula, onde é uma zona mais nobre, responsável pela visão central, onde estão umas células chamadas fotorreceptores, chamadas cones. São responsáveis pela visão discriminativa e mais sensível da nossa visão. E esta doença tem a particularidade de afetar essa zona. Portanto, vai afetar a mácula. Afetando a mácula, vai afetar a zona central do olho. Aquela que nos permite ler. Temos aqui o canto primeiro dos Lusíadas. Ver paisagens, guiar. Temos aqui uma paisagem numa terra muito conhecida, fotografada de madrugada. E temos ali um autorretrato. Ora, muito bem, o que é que fazem então estas deficiências macular da idade? Isto. Os doentes ficam impossibilitados de ler, ficam incapazes de guiar, incapazes de se locomover e incapazes de conhecer as suas pessoas da proximidade. Portanto, é uma doença horrível. É exclusivamente oftalmológica. Daí que só fizemos um inquérito num mestrado integrado para ver quantas pessoas conheciam esta doença. Após só aproximadamente 14 pessoas dos inquiridos, entre os quais muitos médicos, conheciam a doença. Porquê? Porquê é que é tão pouco conhecida? Porque é uma doença exclusivamente oftalmológica. Não tem mais nenhuma outra consequência. E vai cursar durante muitos anos. Portanto, é assintomática, mas progressiva. E em muitos doentes, progride de uma maneira muito má. Pronto, nós vemos que é uma doença complexa, multifatorial, quer dizer que não sabemos muito bem como é que aparece, é o costume, e crónica. É bilateral, afeta um olho, outro olho, mas pode ser primeiro um e depois o outro, mas o outro acabará por ser afetado. Vemos também aqui que vai ter um impacto grave na qualidade visual e logo na qualidade de vida do doente. Logo é preciso fazer com que esta doença seja detectada o mais cedo possível. E perguntam, qual é a sua prevalência? O Coimbra Study, feito na Universidade de Coimbra, por investigadores da Universidade de Coimbra e IBILI, mostraram que 400 mil pessoas, mais de 55 anos, apresentavam um fundo ocular com sinais de DMI. 400 mil é muita gente, a partir dos 55 anos. A partir dos 55 anos, esta prevalência vai aumentar muito, muito. Há estudos que mostram que a partir dos 85 anos, 25% vão ter alguns sinais de DMI. Algumas pessoas que têm esta doença irão progredir para formas mais avançadas, que nós chamamos de DMI tardia. E há duas, uma chamada atrófica, ou geográfica, e uma forma chamada de neovascular. Esta forma neovascular, em 2 anos aproximadamente, em pouco tempo, digamos assim, vai provocar a morte dos fotorreceptores, o que leva a uma perda visual rápida, muito rápida. O que há de bom nesta forma neovascular é que atualmente existem medicamentos que se injetam na cavidade vítrea do olho, injeções intravítreas, que um doente tem que fazer várias vezes por ano. Estão a ver que vai levar a uma perda de qualidade de vida, porque leva a que o doente vá muitas vezes ao hospital, que faça muitos exames para ver como é que está a sua condição, que vai levar a um burden de doença, ou seja, vai ser um peso enorme para a doença e também para o Sistema Nacional de Saúde. E há um estudo da Universidade Católica, do qual a minha coautora e mulher, Ângela Carneiro, participou, que mostrou que o custo direto desta doença por ano são 31 milhões de euros em 2018, cálculos de 2018. Devido ao envelhecimento da população, porque é uma doença que vai aparecer para ter 55 anos, vai aumentar enormemente e até 2040 pensa-se que aumentará 37%, quer o número de doentes, quer o custo. Portanto, temos que atuar sobre os fatores de risco para impedir o seu aparecimento e, mais ainda, a sua progressão. Há uns fatores de risco que não podemos fazer nada. Um é a idade. Nada. Uma pessoa envelhece e não há nada a fazer. Outros são os fatores genéticos. É uma doença que afeta aquilo que os norte-americanos e anglo-saxónicos chamam de população caucasianas, ou seja, população de origem europeia, de tez mais branca. Não podemos fazer nada disso. Mas há 2 fatores, ou 3, que podem ser modificáveis. Um é o tabagismo. Vê-se que o tabagismo vai aumentar o risco de 2,4 a 6 vezes.
Deixar de fumar ao fim de 20 anos é quase como se não tivesse fumado. Outro é a alimentação. E outro ainda é combater o sedentarismo e aumentar o exercício físico. Muito bem. O que é que nós propomos? Este aqui é o fundo do olho, a mácula está ali, aquela zona mais escura, parece uma mancha, aquela escurinha ali. Aquilo ali é a mácula. Pronto, onde temos uns compostos chamados luteína e zeaxantina que são importantes para filtrar a luz azul que vão atingir depois os fotorreceptores, nomeadamente os cones. E temos aqui uma angiografia, isto é um fundo do olho, que mostra aqui um olho doente com ademia oxidativa. Vê-se logo para qualquer leigo que aquilo está muito mal. Então, o que é que nós propomos? A proposta para este trabalho é baseada na experiência do Serviço de Oftalmologia da ULS São João, um centro que é responsável pelo maior número de doentes tratados com DMI em Portugal. Por ano são injetados com injeções intravítricas e tratados entre 10 mil e 15 mil doentes com DMI. Este trabalho vai destacar a importância da prevenção de diagnóstico precoce, uma intervenção clínica com foco na modificação dos fatores de risco que podem ser modificados. Quais são eles, então? A cessação do tabagismo, o exercício físico e um muito importante, que é o padrão alimentar. Existem alguns padrões alimentares que são ditos saudáveis. E na população portuguesa há um que pode ser muito implementado, que é a chamada dieta mediterrânica. E vários estudos científicos mostram, existe evidência científica forte, que mostra que uma dieta mediterrânica, ou seja, uma dieta rica em vegetais, nomeadamente frutos e legumes, peixe gordo, entre parênteses a nossa sardinha, rica em ômega 3, e o azeite, também cheio de compostos ditos antioxidantes, como os polifenóis, podem, 1, retardar o aparecimento da doença em doentes suscetíveis, 2, impedir a progressão das formas mais precoces para aquelas formas tardias. Muito bem, então como é que isso se faz? Tem que se fazer uma colaboração íntima, como o professor Sabino Simões, entre os centros de saúde e os hospitais. E também dar um ênfase enorme na educação dos doentes. Estão a ver aqui ao lado uma grelha. Esta grelha tem um nome que se chama grelha de Hamsler. E um doente em risco, ou com DMI numa forma inicial, uma vez por semana, ou quando nota qualquer coisa a nível ocular, tem que olhar para o centro daquela bolinha preta e vai reparar que, se acontecer isto, tem que ir imediatamente ao seu médico de família e dizer-lhe: doutor, começa a ver coisas distorcidas. Nesse momento, o médico de família tem que ter uma via verde rápida para ir para um serviço de urgência de oftalmologia, porque isto é mesmo uma situação de urgência. Portanto, nós, com este trabalho, nós queremos chamar a atenção para esta doença, para identificar quais são os doentes com risco de progressão da doença, promoção da literacia, da educação, ou seja, da autovigilância do doente, que também é extremamente importante, e, mais importante ainda, a detecção e tratamento precoce com antiangiogénicos da forma neovascular. Só assim se vai conseguir um acesso rápido ao diagnóstico, modificar os fatores de risco com a educação dos doentes, que vai promover então a literacia, impedir a perda visual e manter a qualidade de vida visual e global dos nossos doentes. Contudo, dado o envelhecimento da população, como sabem, somos as populações mais envelhecidas do mundo, a DMI vai continuar a ser um problema de saúde pública. E se não for combatida a este nível dos cuidados de saúde primários e colaboração grande com os hospitais que têm serviço de oftalmologia, será sempre um grande problema grave de saúde pública, que pode levar a uma diminuição da qualidade de vida dos nossos doentes. Muito obrigado. Passamos agora ao próximo trabalho, também distinguido com uma menção honrosa: Screening and Eye Examination Center Using AI Resources. Pedimos à Sra. Secretária de Estado da Ciência, professora Ana Paiva, o favor de entregar o diploma ao coautor responsável desta menção honrosa. Que chamamos também ao palco o Sr. Professor Luís Apegão Pinto. Recebe diploma e prémio no valor pecuniário de 10.000 euros. Passamos agora a chamar ao palco, uma de cada vez, as restantes coautoras deste trabalho, pedindo à Sra. Secretária de Estado da Saúde, a professora Ana Povo, o favor de entregar o diploma à Sra. Professora Joana Tavares Ferreira.
Pedimos agora ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, o favor de entregar o diploma à Sra. Professora Quirina Tavares Ferreira. Segue-se a apresentação do trabalho galardoado. Bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a Sua Excelência, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e em seu nome cumprimentar a mesa e os ilustres convidados. Queria também agradecer à Fundação Bial em dar-nos a oportunidade desta visibilidade para mostrar o que temos feito, e eu falo em nome de uma equipa, como o professor disse, uma grande equipa, e portanto queríamos mostrar como é que nós usamos a tecnologia em favor dos nossos doentes. Para terem uma ideia, na União Europeia existem 10 milhões de pessoas cegas ou com grandes problemas de visão. É o nosso país inteiro, com pessoas sem qualquer visibilidade e, portanto, dependentes de terceiros, com todas as limitações que isto acontece. E porquê é que isto acontece? Porque a grande parte das doenças que cegam são assintomáticas até à fase final dos seus sintomas. Só que nós chamamos o ladrão silencioso da visão. E nós temos tido uma atitude muito reativa. Nós esperamos que o doente tenha sintomas para depois vir ter connosco, para depois nós lhes podemos dizer que não temos nada para oferecer. E, portanto, não é estranho que, de facto, perante os anos e o tempo que temos investido em formar e tentar apoiar os doentes, acabamos por não conseguir melhorar os resultados que temos desde há 30 anos. O problema é que os nossos estudos dizem que se tivéssemos possível rastreá-los e apanhá-los numa fase inicial, 95% destas cegueiras teriam sido evitadas. Não só na parte do glaucoma, como da retinopatia diabética. O problema põe-se primariamente no glaucoma, porque a retinopatia diabética, por definição, atinge um diabético. E que, portanto, esse sabendo que é diabético, se houver uma certa awareness, o próprio diabético, pelo seu pé, vai à procura de ajuda. O problema do glaucoma é que, não havendo essa queixa, ou o doente vem ativamente, por livre e espontânea vontade, ter connosco, ou então a doença apanha-o antes que ele venha ter connosco. E, portanto, o que é que a tecnologia nos pode ajudar? A partir do momento em que existam algoritmos que consigam, com base numa fotografia, fazer estes diagnósticos, nós, de repente, deixamos de depender de um médico oftalmologista que possa, caso a caso, fazer este diagnóstico, e podemos trazer isto ao doente perto de casa. Às vezes as pessoas não têm noção de como os nossos centros de saúde, ou os nossos antigos ACs, estão equipados com máquinas fotográficas e que nós, como sociedade, já fizemos um investimento em ter as máquinas fotográficas e os técnicos para fazerem o rastreio da retinopatia diabética. E, portanto, aqui o desafio é, se temos os meios, se já investimos nas máquinas, se já investimos no técnico, porque rastrear uma doença? Porque rastrear aquela que, por acaso, o doente até pode ir à procura de ajuda. Porque não rastrear 2 e, no futuro, eventualmente 3 ou 4, para garantir que, perto de casa, o doente possa ter este diagnóstico e depois já venha ao hospital, não para ser diagnosticado, mas para ser tratado e, portanto, isto imagina-se os ganhos potenciais que isto podia ter. Portanto, imaginem um cenário em que a pessoa, aquele bonequinho, o doente vem para fazer uma fotografia quando vem ao médico, e, portanto, faz uma fotografia e estes algoritmos dizem, sim senhor, deve continuar o seu trajeto para ir ao hospital, ou então, não, o senhor aparentemente não tem nada, e, portanto, o grande ganho aqui seria integrar isto nas redes de rastreio que nós já temos estabelecidas e, em vez de rastrear uma a uma, criar um one-stop shop onde a pessoa pudesse fazer isto. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Portanto, nós desenhámos o SEER, em que, na prática, em colaboração com a equipa de rastreios da ARS Lisboa e Val do Tejo, com o hospital, fizemos basicamente esse chamado, e chamámos 1000 doentes, eu já mostro, mas na prática para dizer que, como fotografias existem em todo o lado, nós conseguimos fazer isto perto de casa, mas no outro canto do país. Porque a partir do momento em que passemos da parte digital, a distância já não se mede em quilómetros e, portanto, temos estes possíveis ganhos.
E, portanto, o que é que nós fizemos? Nós também, não sei se as pessoas têm noção, mas nós somos o único país na Europa que já se preocupa com os rastreios para o glaucoma. Enquanto os outros andam a pensar se o problema vale a pena ser tratado, nós, desde 2018, a nossa Estratégia Nacional para a Saúde da Visão já diz que alguém se devia dedicar a isto. E alguém se devia fazer um estudo piloto para perceber se isto é execuível. E, portanto, esse desafio foi lançado em 2018, mas lá está, não havia médicos para pôr nos centros de saúde para fazer isto. E, portanto, o facto de passarmos a ter uma inteligência artificial permitiu-nos fazer este piloto, como já estava pedido nesta estratégia, e foi o que fizemos. Chamámos, com o apoio da ARS, 1000 doentes, e, portanto, tivemos uma taxa de aceitação enorme. A maior parte dos outros países diz que não vale a pena montar circuitos de rastreio, porque estimam entre 17% a 20% de taxa de aceitação. Se nós recebemos um telefonema e dizia venha a ser rastreado, nós teremos uma taxa de aceitação acima dos 60%. Portanto, para dizer que aos doentes, se formos à procura deles e lhes oferecemos uma porta para o sistema, eles vêm. E, portanto, temos uma perspectiva um bocadinho diferente. A parte triste é que 20% dos nossos doentes, destes 1000, já estavam com uma doença moderada a grave. Em 1991, na Suécia, fez-se um estudo populacional, manual, e os resultados são os mesmos. Portanto, 40 anos depois e depois de todo o dinheiro que gastamos, como temos uma postura reativa, esperamos que o problema venha e depois tratamos, não adiantamos nada. E, portanto, o que é que nós procuramos, e com o apoio do nosso hospital, gostava de poder dizer que em breve vamos ter um centro implementado para poder dar resposta a isto, porque isto é custo eficaz. Uma pessoa cega custa à sociedade 30 mil euros ao ano, entre aquilo que ele deixa de fazer e todos os custos sociais associados. Rastrear isto numa sociedade que já decidiu pagar a máquina do centro de saúde, que já pagou ao TSDT para lá estar, com apenas o algoritmo de inteligência artificial acrescido, pôr mais essa peça no dominó, nós conseguimos inverter esta atitude reativa. Passamos a ir buscá-los de forma estruturada e orientada, esperamos na fase assintomática, para começar a tratá-los antes que 20% deles venham ter connosco, já em estadios avançados. Portanto, isto poderia reduzir a cegueira, pelo menos já numa fase inicial, em 50%. Nós estimamos que se fizéssemos isto na área da Grande Lisboa e tivéssemos triado 500 mil de pessoas que existem entre os 55 e os 65 na área da Grande Lisboa, teríamos detectado 10 mil casos e evitado uns milhares de doentes cegos ou visual impairment nos próximos anos. E, portanto, como isto é uma questão de protocolo e de organização, mais do que de gastos, isto de facto permite que pensemos numa expansão, primeiro dentro de portas e depois fora de portas, porque é um modelo que pensamos que é facilmente replicado com os ganhos que acabei de mostrar. Muito obrigado. Passamos agora ao momento mais aguardado desta cerimónia, o Prémio Bial de Medicina Clínica 2024. Uncovering the Mysteries of Brain Regional Susceptibility to Neurodegeneration in Alzheimer's Disease, from Neuropathology to Brain Magnetic Resonance Imaging. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo Sr. Presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela, entregará o diploma ao vencedor deste prémio. Que passo a chamar também ao palco o Sr. Professor Tiago Gil Oliveira. Recebe diploma e prémio no valor pecuniário de 100 mil euros. Terá lugar agora a apresentação do trabalho vencedor do Prémio Bial de Medicina Clínica 2024. Bom dia. Começo por cumprimentar o Presidente da República e, na sua pessoa, todos os elementos da mesa e os ilustres convidados. Começo também por agradecer à Fundação Bial por este prémio que muito me honra e também por todo o apoio que tem dado à investigação ao longo dos anos, inclusive também, não só eu, como também muitas equipas no país usufruíram desse apoio e acho que é também uma missão que também seria importante outras fundações também seguirem.
O grande foco da minha investigação ao longo dos anos tem sido compreender os aspectos patológicos inerentes à doença de Alzheimer. Esta é uma doença que se apresenta clinicamente com déficits de memória e alterações comportamentais. E quando nós comparamos um cérebro normal com um caso avançado da doença de Alzheimer, é logo aparente que um dos grandes aspectos que nós identificamos é a atrofia de diferentes regiões do cérebro. Uma das grandes questões que nós nos temos dedicado, eu e na minha equipa, é tentar identificar quais é que são as regiões do cérebro que são mais suscetíveis ou então mais resistentes a estes aspectos patológicos. No entanto, o diagnóstico classicamente da doença de Alzheimer é pós-mortem, já depois do doente falecer, em que nós temos esta confirmação do diagnóstico. Por isso é importante termos estratégias antes dos doentes falecerem, nomeadamente, por exemplo, por ressonância magnética cerebral, que ajudem a que este diagnóstico seja mais preciso e que ajudem também na identificação dos casos que têm uma doença mais ou menos avançada. A nível mais microscópico da anatomopatologia, conseguimos identificar as alterações que caracterizam a doença de Alzheimer, que são as acumulações patológicas da proteína tau e também das placas de amiloide beta. E agora sim, mais esquematicamente, nós vemos que a doença de Alzheimer, estas patologias afetam diferentes regiões do cérebro e também nos levam a estudar outros subtipos ligados à doença de Alzheimer. Eu aqui introduzo o conceito da taupatia primária relacionada com a idade, que eu vou passar a chamar de PART. Esta é uma condição que tem algumas semelhanças com a doença de Alzheimer, nomeadamente tem o mesmo tipo de acumulações da proteína tau, no entanto, difere da doença de Alzheimer porque não tem as placas de amiloide beta. E estudar esta parte pode nos dar pistas dos mecanismos inerentes à doença de Alzheimer, que é uma das questões que nós nos temos dedicado. Além disso, há também uma série de outras copatologias que podem ocorrer nos cérebros dos doentes com doença de Alzheimer. E, embora isso já se saiba, é também um dos tópicos que é subexplorado e que eu tenho me interessado ao longo dos anos e que também achamos que possa ter impacto no modo como vamos implementar as novas terapêuticas nos doentes que têm doença de Alzheimer. Então, introduzindo duas das questões principais que eu me tenho dedicado, uma delas é comparar como é que as diferentes regiões do cérebro são afetadas na doença de Alzheimer, comparando com a PART, e a outra das questões é como é que estas diferentes copatologias do cérebro, nomeadamente as acumulações de alfa-sinucleína, TDP43, angiopatia amiloide cerebral ou outras alterações cerebrovasculares, afetam e coexistem com a doença de Alzheimer. Então, como é que nós temos abordado isto ao nível da investigação? Como é que nós temos encontrado respostas a estas questões? Uma das estratégias que temos utilizado é usar dados de doentes que já faleceram a nível pós-mortem, já depois de nós conseguirmos ter o diagnóstico confirmado anatomopatologicamente. E depois o que nós fazemos é ir atrás do tempo na história desses doentes, quando eles ainda estavam vivos, e identificar aqueles que tinham ressonâncias magnéticas cerebrais e também uma caracterização ao nível da cognição e de todas as suas alterações clínicas e neuropsicológicas. Com isto, podemos ter pistas de como intervir, potencialmente no futuro, para doentes que têm o diagnóstico confirmado com doença de Alzheimer. Então, dando o exemplo de uma das questões que nós temos tentado responder, que é comparando a doença de Alzheimer com a PART, nós verificamos que havia maior atrofia de diferentes regiões do cérebro, nomeadamente as regiões que têm uma acumulação mais precoce das placas de amiloide e outras regiões do cérebro onde há maior acumulação da proteína tau. Depois, olhando para um exemplo de uma das copatologias que nós estudamos, nomeadamente a presença de corpos de Lewy, que é um tipo de acumulação que é rica em alfa-sinucleína, que é um tipo de proteína, e isto ocorre muito também noutras doenças, como por exemplo a doença de Parkinson. Aquilo que nós observamos foi que doentes com doença de Alzheimer e que também tinham estes corpos de Lewy, o que acontecia é que eles tinham maior atrofia de algumas regiões do cérebro, nomeadamente à direita do cérebro. Que implicações é que isto tem, então, para o tratamento dos doentes com doença de Alzheimer? Atualmente, a nível europeu, está já a ser considerada a introdução e a possibilidade de um novo fármaco que
tem como objetivo ligar-se a essas placas de amiloide e removê-las do cérebro. E, quem sabe, nos próximos anos, essa pode ser uma realidade que entra na prática clínica em Portugal. Então, o que acontece é que, com a remoção destas placas do cérebro, o que acontece é que este é um cenário que tem algumas semelhanças com a condição que nós estudamos, que é a parte. Logo, compreender os mecanismos inerentes à parte pode nos dar pistas daquilo que nós devemos esperar dos doentes que vão potencialmente ser sujeitos a este tratamento. Além disso, nós também nos temos dedicado então a perceber, dentro da parte da doença de Alzheimer, qual é que é o efeito de outras copatologias. Já dei o exemplo dos corpos de Lewy, que levam a maior atrofia, mas também a uma pior cognição. Vimos também que outras copatologias no cérebro levavam a uma alteração do padrão de atrofia cerebral. E, finalmente, nestes estudos neuropatológicos relacionados com a neuroimagem, estudamos também apresentações clínicas específicas que podem ocorrer no contexto da doença de Alzheimer, nomeadamente a presença de sintomas como a psicose, que podem ocorrer até 40% nos doentes com doença de Alzheimer e que estes doentes se associam a formas mais agressivas da doença, com maior atrofia e uma pior cognição. E agora, finalmente, usando uma coorte de doentes do hospital onde eu trabalho, o Hospital de Braga, do LS Braga, nós identificámos por imagiologia os doentes que tinham angiopatia amiloide cerebral, que é outra das copatologias importantes a considerar na doença de Alzheimer, e vimos que o padrão de atrofia e cognição variava entre homens e mulheres. Isto também é um aspecto importante para nós termos em consideração na prática clínica. Dado que eu também tenho um treino ao nível da biologia molecular, ao nível da biologia celular, também me interessei em ir mais fundo nestas questões. E uma das questões que me tem interessado é perceber melhor como é que estas regiões ao nível molecular, estas regiões que estão mais afetadas na doença de Alzheimer, como é que elas a nível molecular demonstram estas alterações. Uma das regiões que nós nos interessamos é o hipocampo, uma região do cérebro que é importante para a aprendizagem e para a memória. Primeiro, o que fizemos foi desenvolver metodologias para conseguirmos estudar sub-regiões do hipocampo por ressonância magnética e, em paralelo com estes estudos, o que nós também fizemos foi identificar que estas sub-regiões do hipocampo estavam mais afetadas nos doentes com doença de Alzheimer. O que depois fizemos foi ir também complementar esses estudos com modelos animais, olhando para o hipocampo nestas mesmas subdivisões que são mais sensíveis à doença de Alzheimer, e vimos que, olhando para um grande grupo de moléculas que se chamam os lípidos do cérebro, vimos que havia assinaturas moleculares que indicavam que nestas sub-regiões do hipocampo certos genes podiam ter um impacto ao nível da função do hipocampo. Depois, o que nós fizemos, entre outros estudos, foi estudar um destes genes, que já tínhamos pistas que pudesse estar envolvido nestes processos, e usamos um modelo de ratinho geneticamente modificado para não ter este gene, que se chama fosfolipase D1, PLD1, que é importante para o metabolismo dos lípidos. Então, o que nós observamos foi que, quando retiramos este gene do cérebro dos animais, o que vimos foi que alterava a composição destas sub-regiões do hipocampo, que nós já sabíamos que eram importantes para estes processos neuropatológicos, e depois, olhando para o comportamento dos animais, vimos também que tinham alterações a nível do comportamento, nomeadamente déficits em tipos de memória específica, como, por exemplo, a memória de reconhecimento. Como é que estamos agora a levar isto de volta para os doentes? Nós estamos muito interessados em algumas métricas de ressonância magnética que são importantes para estudar o contraste entre a substância branca e a substância cinzenta. E aquilo que nós já sabemos é que esta métrica de ressonância está associada a processos neuropatológicos da doença de Alzheimer. Nós também agora já sabemos isso e estamos a estudar que variantes genéticas ligadas aos lípidos em doentes afetam esta métrica de ressonância magnética. Uma delas é esta PLD1. Por isso, realmente, encontramos aqui um ciclo entre os nossos estudos fundamentais e os nossos estudos clínicos que estamos agora ativamente a trabalhar. Finalmente, estamos interessados em continuar o nosso trabalho na manipulação dos lípidos do cérebro, no sentido de encontrarmos novas estratégias terapêuticas que possam complementar ou até serem alternativas àquelas que estão a ser desenvolvidas a nível internacional. Quero agora passar ao slide mais importante, que é o slide dos agradecimentos,
Eu quero começar por agradecer ao ICBS e à Escola de Medicina na Universidade do Minho, que são as instituições onde eu já estou há quase 15 anos e onde eu sou professor e investigador, e realmente todo o apoio ao longo dos anos tem sido muito importante. Há o LIS, o Hospital de Braga, que é onde eu sou neuroradiologista, onde realmente eu tento equilibrar esta minha vida como médico investigador. É uma vida que não é fácil, quem é próximo de mim vê o dia-a-dia que eu tenho, e eu acho que também posso aproveitar este momento para se refletir como é que nós podemos criar uma carreira que seja realmente benéfica globalmente e que possa ser motivadora para que mais médicos e investigadores possam seguir este percurso. Quero também aproveitar para agradecer às pessoas que contribuíram nas fases precoces da minha carreira, o professor Nuno Sousa, que também está aqui presente, agradecer também ao professor Gilberto Di Paulo e, a nível clínico, ao Dr. João Fernandes. E agora, finalmente, agradecer principalmente às pessoas que realmente estão comigo no dia-a-dia e que me ajudam a trabalhar e que realmente contribuíram também para muitos destes resultados. A equipa MMID no ICBS, eu tenho a sorte de trabalhar com investigadores brilhantes, são pessoas que realmente eu tento ensinar tudo o que sei, passar todos os meus conhecimentos. Acredito sinceramente que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, mas eu espero que possamos continuar esta sinergia ao longo dos anos. Agradeço particularmente às pessoas que mais diretamente contribuíram para este trabalho e quero terminar agradecendo à minha família e em particular aos meus pais que estão aqui hoje presentes, e é para mim um grande prazer também poder partilhar este momento com eles. Muito obrigado a todos. E vai agora usar da palavra Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Presidente da Fundação Bial, Senhora Secretária de Estado, Sr. Presidente do Conselho de Reitores, Sr. Reitor desta Universidade, Sr. Diretor desta escola, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, mais bastonários, grande mestre que nos deu aqui uma lição de décadas de prémio, décadas de saúde e décadas de medicina, senhoras e senhores premiados, excelências, e que são muitas excelências. Aliás, foi com alegria que, tendo chegado um pouco mais cedo do que é habitual, assisti à verdadeira invasão de Lisboa pelo norte, que foi rápida, foi eficiente e foi um sinal de unidade nacional, mas depois compensada quando vi ali os mestres de Coimbra também localizarem-se no centro do anfiteatro. E, portanto, temos aqui os vários nortes, nomeadamente o Porto, temos os vários centros e temos Lisboa e Sul muito representadas. Também temos a democracia portuguesa, porque temos aqui ministras e ministras. Não vi nenhum senhor ministro, mas ministras de vários governos que já tiveram a oportunidade de estar do lado de cá e agora estão do lado de lá. A democracia é assim, mas estão sempre empenhadas na saúde e no reconhecimento da importância deste prémio, da ciência e da educação em Portugal. A minha primeira referência é para vos dizer como me sinto bem na universidade. E ainda por cima, na minha primeira universidade. Tive várias outras a seguir, mas não há nada como a primeira e mais duradoura. E o meio académico faz-me lembrar, neste anfiteatro, reuniões de estudantes, em tempos que imaginam conturbados, reuniões de assistentes, quando havia assistentes, estagiários e assistentes. Os estagiários eram, aliás, segundos assistentes ainda, de professores, e depois reuniões aqui muito partilhadas, até porque a minha escola era muito, muito próxima desta escola. Muito próxima em qualidade, muito próxima geograficamente e muito próxima em conservadorismo. E, portanto, e até em endogamia.
e, portanto, sentíamos naquela altura aparentemente bem, depois descobrimos que o mundo ia um pouco para além disso. A segunda referência para agradecer aquilo que todos nós agradecemos e não sabemos como agradecer mais, todos os anos. À Bial e à Fundação Bial e aos Prémios Bial. Já não há palavras e já não há condecorações. Eu próprio já condecorei 3 vezes. O pai, a Bial, a Fundação, falta só agora realmente a geração seguinte, talvez haja tempo até ao fim do mandato para fazer isso. Mas verifiquei que os meus antecessores já o tinham feito, porque havendo uma história de décadas, façam as contas, só ficou fora destas décadas o presidente Yanes. Só para falar nos prémios, temos a Bial Award in Biomedicine, Prémio Maria de Sousa e agora hoje o Prémio Bial de Medicina Clínica. Recordou o nosso mestre Sobrinho Simões que são 40 anos. E dito assim, as pessoas dizem 40 anos. Bom, 40 anos significa que começou em 1985. E é recordar o que era Portugal em 85, iniciava-se uma longa governação de 10 anos, depois dos períodos iniciais da democracia portuguesa, muito instáveis. 85, a Europa era outra, o mundo era outro. O que é que se investia em ciência em 85 em Portugal? Quantas entidades investiam em ciência em Portugal? Sistematicamente. Para durar, como durou até hoje e vai durar para o futuro. Eu diria que muito poucas. Ligadas à academia, aqui e acolá. Uma ou outra também do foro científico. Mas era uma raridade. A consistência é uma das grandes qualidades da Bial. É consistente. Já sabe aquilo com que se conta. Ou até se pode contar com mais prémios ainda, sempre que entenda que há um novo ciclo a iniciar. Ou os mesmos reformulados. E quantos beneficiários, justamente beneficiários desses prémios? Do melhor que há em Portugal. Do melhor que há na ciência universal. É extraordinário. Nós habituámos-nos a considerar normal o papel da Bial. Não foi normal no início, não é normal hoje e não é normal no futuro. Não é. Não somos um país de mecenas. Não somos. Fundações há muitas, mas fundações mecenáticas no domínio da ciência não há muitas. E da ciência neste domínio não há muitas. É uma exceção. E naturalmente inspirado pelas reflexões do mestre Sobrinho Simões, eu de repente senti-me tentado, porque sou uma vocação falhada para a saúde e para a medicina, de facto acabei por vingar aquilo que foi a vocação falhada do meu pai, que devia ter sido jurista e acabou por ser médico, e eu devia ter sido médico e acabei por ser jurista. E queria recordar-vos 3 ou 4 coisas quando se fala do estado da saúde e da medicina em Portugal. Não da medicina, da saúde. O Ministério da Saúde foi criado em 1958. Até 1958 havia uma Subsecretaria de Estado da Assistência Social no Ministério do Interior. Era essa Subsecretaria de Estado que tratava da saúde em Portugal. Anos 40, anos 50, até 58. Foi escolhido para Primeiro-Ministro um diplomata, para não haver o risco de ser um médico. O diplomata, aliás, não durou muito tempo, porque responsabilidade sem querer de um golpe contra o regime, ou de algum conhecimento do golpe contra o regime, durou 2 anos. E foi substituído por um jurista, professor de Direito, meu mestre, pessoa com grandes atributos do ponto de vista da economia e das finanças, mas não da saúde necessariamente. E depois quem fez o Ministério foi um jurista, o Dr. Neto Carvalho, de 64 a 68. Substituído quando o professor Marcelo Caetano substituiu o professor Salazar por um ministro da Saúde que teve curtíssimo espaço de tempo em funções, mas foi o primeiro médico, que foi o Dr. Cancela de Abreu. E passa-se para o período que foi referido de 1971. Aí o meu pai aceitou ser Ministro da Saúde, que não tinha aceito em 1958. Bom,
Mas o mérito não era dele, o mérito era da equipa liderada pelo Dr. Arnaldo Sampaio, pai do sempre bem recordado Presidente Jorge Sampaio, de uma equipa em que também avultava virado para os chamados cuidados primários e particularmente para a saúde pública o professor Gonçalves Ferreira, que tinha ensaiado em pequeno em Moçambique, o que depois converteu em centros de saúde a nível nacional, fundindo-os com os serviços sociais das caixas de previdência, ou médico-sociais das caixas de previdência. É o primeiro embrião de duas visões. Primeiro, do Serviço Nacional de Saúde. Segundo, da prioridade dos cuidados primários, que já houve e deixou de haver. Está a regressar, diz-se. Bom, e portanto, o que significa... Porquê? Porque Portugal era como era. Imaginam as carências em cuidados primários. Não havia água, não havia eletricidade, não havia infraestrutura, não havia tratamento de esgotos, as doenças eram bom, as mortalidades eram o que eram. Enfim, os números que todos conhecemos e quando fazemos o balanço da democracia esquecemos de recordar. Porque era assim. E continua assim ainda durante uns tempos. Porque não se muda num ápice. Quando eu fui constituinte, houve um aplauso, houve uma unanimidade em relação ao Serviço Nacional de Saúde, a montar. As várias bancadas concordaram. Mas demorou, por causa da Revolução e pós-Revolução, até 79, por uma formalização nas circunstâncias mais improváveis, que era no meio do governo que caíam rapidamente. A saber, governos de iniciativa presidencial. O Serviço Nacional de Saúde nasce com um grande entusiasmo, com uma adesão dos jovens então licenciados, que se projetam por todo o território continental e insular, depois autonómico. E o que é facto é que tem 10 anos, mais coisa, menos coisa, que podemos considerar de apogeu. Se formos muito generosos, 10 a 15 anos. Tinha nascido em 79, estamos a falar no fim do século. E aí surge o dilema. Como ajustar a uma sociedade que tinha mudado radicalmente. Estava a envelhecer muito, de forma muito célere, estava a concentrar-se, a centralizar-se no litoral e a desamparar tudo o resto. Estava a ter novas patologias e novas necessidades, de exigências crescentes, e que exigiam, em muitos casos, a intervenção da chamada Segurança Social, daí a tentativa que falhou várias vezes do Ministério dos Assuntos Sociais, unificando as duas vertentes. E quer no melhor período de governação da nossa democracia, de 10 anos, quer nos subsequentes longos, mas muito sincopados, nunca foi possível haver acordo sobre a forma de reformar o Serviço Nacional de Saúde. No melhor período, houve duas governações opostas. A governação primeira, da excelência, mas, como sabemos, muito controvertida nos meios médicos, por uma certa razão. Já o meu pai tinha tido isso, com uma requisição militar, caso único. Não era requisição civil, requisição militar. E depois uma governação oposta, de pacificação, com as profissões da saúde e, portanto, de empate na resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E as décadas seguintes foram mais ou menos isso, só que menos contínuas, menos consistentes, menos constantes do que o período mais duradouro de governação. E a hesitação constante, sobretudo porque, entretanto, onde há vazio em política, como também na saúde, como na economia, como na sociedade, surgem respostas. E as respostas foram a conversão do setor social, renascido no pós-revolução, em setor público 2, à falta de mecenato, para tratar de cuidados continuados ou cuidados de uma população progressivamente envelhecida, e o aparecimento do setor privado, e o crescimento do setor privado, e também do seguro privado. Ficando por resolver, tirando períodos curtos em que isso é encarado, mas curtos, porque há uma instabilidade governativa que não torna fácil a solução, o problema de saber
reformar o Ministério, que já tinha conhecido várias encarnações, criar uma forma de gestão autónoma do Ministério, sob a tutela política do Ministério e a definição política do Ministério, ir para outras soluções, nas soluções mistas, quais as possíveis, quando a formação ainda era muito Serviço Nacional de Saúde. E as emergências eram muitas Serviço Nacional de Saúde, como se vê na pandemia. O papel privado e social era adjuvante, mas não se podia substituir, até para fazer face a outras patologias e outras necessidades que não paravam. Bom, e a questão durou até hoje. Digamos que hoje está teorizada, esquematizada e teoricamente organizada. Na prática, a meio da ponte. Está esquematizada, que é deixar ao Governo a definição das grandes linhas políticas e encontrar uma solução de gestão mais flexível, como dizia o professor Sobrinho de Simões, mais próximo outra vez, redescobrindo a proximidade para não haver a tentação centralizadora, tentação das famílias, tentação dos pacientes, tentação da sociedade, e encontrar uma forma de delimitar aquilo que é de um lado e que é do outro. Havendo sempre os que dizem que o Ministério devia ter um papel mais importante e os que sonham com uma gestão com autonomia ou independência, mas uma gestão caracterizada pela preocupação de descongestionar a pressão governamental de falar de tudo, de intervir em tudo, de chamar a si o protagonismo sobre tudo. Bom, como acontece sempre, e então em Portugal muitas vezes, a solução concebida foi uma solução concebida para uma equipa, para um governo e para uma equipa. O governo mudou, a equipa não resistiu e, portanto, o que se passa é que a questão está em cima da mesa. E porque não há política sem pessoas e cada pessoa é um caso, não é possível conceber esquemas organizativos quando há lideranças assumidas naturalmente por personalidades. Esquemas coletivos não funcionam. E o contrário pode ser que seja verdade, que é com lideranças menos afirmativas e assertivas seja possível montar o esquema. Em período de liderança assertiva, que é aquele que vivemos, estar a querer conceptualizar e definir um esquema ideal para uma nova equipa, que não é a equipa originária, nem foi a transição, com uma liderança efetiva no departamento ministerial, é uma contradição nos termos. Não é possível. Porque se há liderança, há liderança. E, portanto, a estrutura executiva executa o que a liderança define. Qual é o risco? A liderança tem de se expor todos os dias sobre todos os temas, porque eles vão parar ao departamento ministerial e à liderança. Bom, entretanto, o resto continua, mas isto significa que é um problema antigo, é um problema de resolução que não é fácil. É fácil a aproximação da realidade, é fácil. É fácil ir ensaiando soluções. E as unidades locais de saúde são uma solução. A forma de substituição das antigas ARS está por ver qual é a efetiva solução. Uma vez que as CCDRs não podem assumir esse papel, não podem ter na sua direção um vice-presidente com um pelouro governamental que reporta simultaneamente à CCDR e ao membro do governo para resolver os problemas do setor. É mais fácil na agricultura do que na saúde, como se imagina. Portanto, eu diria que é uma tarefa difícil. É uma tarefa muito difícil e por isso mais mérito tem, primeiro, a qualidade da medicina que se estuda, que se ensina, que se cultiva em Portugal. E quando digo medicina, de tudo o que tem a ver com a saúde e das várias formações que confluem. Segundo, tem uma importância excepcional a valorização dos recursos humanos. Porque por aí passa sempre a solução. Depois a parte orgânica se descobrirá qual é a fórmula adequada e como fazer a compatibilização dos setores ou subsetores que existem hoje, que vão mudando no tempo. Sendo que eu, como clássico e como constituinte,
ainda tendo a ver o Serviço Nacional de Saúde como coluna vertebral, com todo o respeito que tenho, naturalmente, por razões doutrinárias e ideológicas de formação por outros setores. Mas uma coisa é certa, ao longo de toda esta história, houve que quem passasse presidentes, quem passasse primeiros-ministros, quem passasse governos, quem ficasse, Abial. Abial ficou. Abial ficou. E ficou de boa saúde, como se vê em várias gerações. Portanto, o investir na saúde dá saúde. E agora queria, naturalmente, felicitar os galardoados. Fiquei muito impressionado por confirmarem uma teoria que tenho, que é a seguinte: os verdadeiros génios são humildes. Os talentos muito talentosos normalmente tendem a não ser humildes. Mas os verdadeiros génios são humildes. É ouvir o testemunho de todos os que aqui falaram em nome dos premiados. Por um lado, pela ponte que se faz entre a investigação, dizia-se pura noutros tempos, e a preocupação da medicina clínica. A preocupação da realidade, da prevenção, do pormenor. Eu até li, quando vi o primeiro dossiê, sempre enorme, acerca da dieta mediterrânica. Eu sou hipocondríaco, portanto vi logo, pois azeite, muito azeite, pois peixe gordo, vegetais. Bom, agora analisei com muito cuidado o efeito na doença de Alzheimer dos lípidos. E imediatamente vi. Atenção aos lípidos, que de facto não é irrelevante, não será por muito tempo, mas ainda há um tempinho em que convém tentar escapar ao preço da idade, em termos de lípidos a mais. Mas o que impressiona depois é, por um lado, a característica nacional deste prémio. A origem dos premiados, que muda de ano para ano. E vem de várias universidades e vários centros de pesquisa. Segundo lugar, a genuinidade, a simplicidade e a humildade de agradecer a todos aqueles que pesaram, foram fundamentais na sua formação, a começar na família, a começar nos pais. Eu não sei, eu não quero ser assim antissolista, mas senti-me muito feliz por vir o prémio de Braga, ou ser atribuído a Braga, e em Braga haver essa evocação decisiva à família. É muito impressionante. As grandes metrópoles são capazes de ter isso um pouco mais difuso. Está presente, mas pode estar mais difuso. E depois o esforço coletivo. Eu até olhei para os nomes e disse, não me digam que são duas irmãs talentosas a receber o prémio. Mas o apelido era o mesmo, não sei se notaram isso. Numa das menções honrosas. Não dava para enganar, a Joana Tavares Ferreira e a Quirina Tavares Ferreira. E depois olhei para elas, mas como é que tanto brilho se acumula numa família? Por isso é que há revoluções. De facto, porque depois há famílias que têm dificuldade em ter assim brilhos desta maneira. Mas parabéns pelos temas. São fundamentais, pelos trabalhos, não vou repetir, que é a sina do sexto orador, é repetir tudo, porque é o que lhe preparam. Eu digo sempre aos meus colaboradores, por amor de Deus, já falaram 5 antes de mim, não venham explicar a mácula, não venham explicar o problema dos lípidos, porque já houve vários, a começar no presidente do júri, que explicou tudo isso. E as pessoas dizem, é hora do almoço, vamos embora. E, portanto, parabéns às menções honrosas, de facto. E parabéns ao Prémio Bial de Medicina Clínica. Portanto, parabéns aos professores. Vai pela ordem. Luís Abegão Pinto, Joana Tavares Ferreira, Quirina Tavares Ferreira, ou seja, a família Tavares Ferreira, José Paulo Andrade. Também gostei imenso da explicação. Porque foi de uma singeleza que um leigo como eu ficou com vontade de ir para a medicina, ao me liberto destas funções. Eu prometi vir aqui fazer realmente cuidados paliativos, mas é um pouco mais do que isso, é aprender mais do que isso. Anatomia, coisas assim pesadas. Assim. E Ângela Carneiro, muitos parabéns. E depois, Tiago Gil Oliveira, com
Eles todos, com as suas famílias, com os seus formadores, com os centros que permitiram que chegassem onde chegaram. E depois a Bial, que de facto ajuda Portugal, mesmo quando muita gente em Portugal não sabe que está a ser ajudado. Muito obrigado. Pedimos o favor, a Sua Excelência, o Presidente da República, às senhoras Secretárias de Estado da Ciência e da Saúde, bem como aos senhores Presidente da Fundação Bial e Presidente do Júri, para tirarem, junto ao painel alusivo que se encontra no exterior da sala, algumas fotografias com os premiados que, para esse efeito, se deverão dirigir então ao exterior. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a autorização de Sua Excelência o Sr. Presidente da República e agradecendo a vossa presença aqui ou via streaming, encerramos esta cerimónia de entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica 2024. Muito obrigado e a continuação de um ótimo dia para todos.